Terminou mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, bora ver como é que ficou a tabela 100% atualizada. Quer dizer, a rodada acabou entre aspas, né? Porque isso aqui tá uma bagunça. Teve jogo cancelado antes do Mundial, depois do Mundial e durante a Copa Sul-Americana nas últimas 2 semanas. Então a tabela tá desse jeito. Tem gente com 15, que é o certo. Tem uma porrada de gente com 14, tem uma porrada de gente com 13, mas enfim, vamos ver do jeito que tá. O Cruzeiro, com 15 jogos, é líder do Campeonato Brasileiro, voltou a assumir a liderança depois de 2014. Se manteve nesse final de semana, atropelando o Juventude por 4-0. Em segundo, a gente tem o Flamengo, que segue na cola do Cruzeiro com 30 pontos e um jogo a menos. Flamengo que venceu o Fla-Flu com um gol do Pedro nesse final de semana, no último domingo. Na terceira posição, a gente tem um derrotado Red Bull Bragantino, que perdeu pro Vitória. E fechando esse G4, o Palmeiras com 26 pontos, 13 jogos, 2 rodadas a menos, venceu o Galo em casa por 3-2, mas quase tomou um empate no final com gol de falta do Hulk. Em quinto, o Botafogo num jogo muito ruim, mas venceu, é o que importa, fora de casa, o Sport na Ilha do Retiro, 1-0 gol de Cuiabano, 25 pontos, 14 jogos pro Botafogo. E fechando a zona de Libertadores, o G6, a gente tem aqui o Bahia, com 25 pontos, 14 jogos, depois de empatar fora de casa com Fortaleza na Arena Castelão. Um surpreendente Mirassol em sétimo colocado com 2 jogos a menos, isso aqui é absurdo, 21 pontos. Simplesmente no sábado atropelou o Santos do Neymar, vencendo por 3-0. Em oitavo colocado a gente tem o Fluminense, que perdeu o Fla-Flu, tá com 20 jogos, 2 jogos a menos, apenas 3 partidas realizadas até aqui. O Atlético Mineiro, como eu disse pra vocês, nem os 2 gols de falta do Hulk foram suficientes para trazer um ponto de São Paulo, perdeu por 3-2 do Allianz Parque, 20 pontos, 14 jogos, mesma pontuação do Fluminense, só que um jogo a mais. E fechando a primeira metade da tabela, na 10ª colocação, o Corinthians, que perdeu mais uma, foi derrotado para o São Paulo no Morumbi. Show de Luciano, 19 pontos pro Coringão e 15 jogos. O Corinthians tem todos os jogos completos, ou seja, pode piorar porque tem uma porrada de gente atrás com julgamento. O Ceará nessa rodada perdeu para o Internacional de Porto Alegre lá no Beira-Rio, 18 pontos para o Vozão, 14 jogos. Logo atrás vem o Internacional, que venceu o Ceará, tá com 17 pontos e também 14 jogos. E do ladinho do Grêmio, dupla Grenal colada aqui. O Grêmio tem 17 pontos, 14 jogos e o Grêmio empatou com o Vasco em São Januário no sábado. O São Paulo venceu o Clássico, estava na zona de rebaixamento, mas conseguiu escapar e dá ali uma subidinha, 16 pontos em 15 jogos. Como eu disse, tem muita gente atrás do São Paulo com jogo a menos, tem que tomar cuidado. E é a mesma coisa do Vitória, que pelo menos venceu a sua partida contra o Bragantino dentro do Barradão e tem 15 pontos em 15 jogos. E aí aqui, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 14 jogos é o Vasco. 14 pontos em 14 partidas, empatou com o Grêmio em casa, como eu já disse. E em 17º, o Santos, que tomou uma porrada do Mirassol, tem os mesmos 14 pontos com 14 jogos. O Vasco só tá fora da zona de rebaixamento e o Santos dentro por conta do saldo de gols. O do Vasco é -4 e o do Santos é -5. Que campanha patética dos dois, inclusive. E aí, fechando esse Z4, como eu disse pra vocês, o Juventude, que foi atropelado pelo Cruzeiro, tem 11 pontos em 13 jogos, 2 jogos a menos. Então aqui são 16 pontos, mas 2 vitórias do Juventude pode jogar ele pra 17, ou seja, ultrapassaria o Vasco. Só uma vitória do Juventude em um dos 2 jogos atrasados já é o suficiente para jogar esse Vasco na zona de rebaixamento. E aí, fechando aqui em penúltimo colocado, o Fortaleza, 11 pontos em 14 jogos, e o já rebaixado Sport, podemos falar assim, né? Já perdeu mais uma, 3 pontos em 13 jogos, a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Enfim, essa é a rodada, na 15ª rodada, só que quase ninguém tem 15 jogos. Piada, mas é isso aqui que a gente tem. E meio de semana tem Campeonato Brasileiro, mas também tem Sul-Americano, tem um monte de coisa isso aí. Tá tudo uma bagunça, tá tudo uma salada de fruta e a gente vai tentando acompanhar aqui do jeito que dá.